Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Criminocast. Antes de tudo, queria pedir para você dar o like, curtir, seguir aqui o canal, comentar, que isso é muito importante aqui para nossa divulgação. Bom, sem mais delongas, estou aqui hoje com um cara muito bacana, um cara que eu me dou muito bem. E fiz questão de ter ele aqui porque eu acho que é um assunto que é a criminologia acontecendo de verdade, na rua, criminologia aplicada. E com uma pessoa muito vivida nesse meio. Então, bom, o nosso convidado hoje é aqui, Lucas Martins, repórter, jornalista, apresentador da Band. Bom, só para adiantar a biografia dele, que eu quero que ele conte, mas assim... já tem 22 anos, né? 22 anos, indo para 23 anos de carreira. E cobrindo segurança pública quase 20 anos, quase 18, 20 anos, quase 20 anos cobrindo segurança pública, exclusivamente. Uma jornada aí, é tempo pra caramba, por isso que tá a barba branca. Hoje num papel diferente. Tava falando pra ele isso aqui, que hoje... ele é um entrevistado, ou seja, hoje você vai ouvir as histórias dele, vai conhecer ele, o que é uma coisa muito diferente, muito bacana, e por isso que eu quis trazer também, isso estava na minha cabeça, cara, eu falava, vocês estão sempre contando outras histórias, agora eu quero ouvir as suas. Bom, e é uma outra coisa, você tem um podcast, quero falar do seu podcast, divulga seu podcast, estive lá faz acho que 2 semanas, o podcast é com o Marcelo Clayton, que é um repórter cinematográfico também, muito experiente, com 1000 histórias, infelizmente hoje ele não pôde fazer esse episódio com a gente, mas tá aqui, falou que vai acompanhar, e 1000 histórias também, divide a bancada, não é isso? Exatamente, obrigado pelo convite, Tomás, é um prazerzaço estar aqui com você, para contar essas histórias. Não é confortável para quem está acostumado a entrevistar, ser entrevistado. É muito mais fácil entrevistar, porque você faz a pergunta e joga a bucha para o entrevistado. E aqui eu que estou com a bucha. Mas é um prazer estar aqui num lugar que eu acompanho, especialistas estiveram aqui já falando profundamente sobre criminologia. E o meu papel sempre, eu costumo dizer que o jornalista é um grande observador para que possa contar histórias. Então, eu quero dar um pouquinho dessa visão do lado de cá, né? De quem está observando o trabalho da polícia. Eu nunca tive... É comum chamarem, o Lucas que é especialista em PCC, o Lucas que é especialista em armas. Nada disso. Eu observo o que os especialistas fazem, seja em armas, seja em crime organizado, seja nos crimes de rua. A gente observa e tenta contar a história a partir daquilo. É claro que com os anos a gente vai aprendendo um pouquinho, para não dizer tanta bobagem. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, tanto em você quanto no Clayton, e me chama a atenção nos profissionais de imprensa em geral, essa genuína vontade, o interesse que vocês têm nas histórias. Eu percebo como vocês se apropriam, se aprofundam e tem um tesão, cara, de contar essas histórias e tal. E aí eu já começo querendo saber um pouco de você. Eu vi que você é de Santos, não é isso? Sou de Santos. Como que nasceu o jornalismo? Como que essa coisa eu quero contar histórias, eu quero mostrar, ser uma janela para o mundo. Como que isso nasceu, assim? Cara, olha que coisa louca. Eu costumo dizer que... eu conquistei tudo que eu conquistei porque tudo que eu planejei deu errado. Então, eu era jogador de futebol nas categorias de base ali do Santos, depois passei para a Portuguesa Santista. Então, como todo jovem, queria ser um jogador de futebol. Não deu certo. E aí, o cara que é ligado ao esporte vai fazer a universidade, o que ele vai fazer? Educação física, ponto. Prestei educação física e prestei jornalismo, mas, olha, mais uma opção. Minha namorada era jornalista. Prestei jornalismo, fiz a inscrição, a matrícula em educação física, e em cima da hora falei, quer saber do que mais? Vou fazer jornalismo, sem nem saber exatamente o que era. Mas é claro que pensando no jornalismo esportivo. Tinha dado um cheque na faculdade de educação física, aí fui lá pedir de volta, disseram que não iam dar, eu falei, olha, não tem fundo, vamos fazer um negócio. Aí acabaram me devolvendo o cheque. E entrei em jornalismo. E naquele momento, não sabia exatamente o que ia fazer, mas eu dei muita sorte que eu fiz uma primeira aula com um professor chamado Dirceu Fernandes Lopes. A aula era de introdução ao jornalismo.
E aí ele começa a perguntar para os alunos, o que você acha que é ser jornalista? E você? E aí, é saber escrever, é saber falar, é saber se comunicar, é saber contar histórias, cada um dando a sua resposta diante daquela pergunta inusitada, porque pode ser tudo isso. E a resposta dele foi justamente essa. Ser jornalista é tudo isso, mas principalmente é ter a capacidade de se indignar. Então ele plantava naquele momento essa sementinha da indignação, do questionamento de tudo que a gente via na sociedade. Não aceitar simplesmente aquilo que é trazido, e simplesmente questionar, e cavucar, e ir atrás das respostas que a sociedade precisa. Porque no final das contas, não é para o jornalista que a autoridade, por exemplo, tem que dar satisfação. É claro que não é para o jornalista, é para a sociedade. O jornalista é só a porta para tudo isso. Aí nasce o Lucas Jornalista, com foco em esporte. Jornal impresso, Diário do Litoral, cobrindo o Santos, aquele sonho, encontro os jogadores, entrevista os jogadores e tudo mais. E, de repente, eu trabalhei em Santos, no Diário do Litoral, nasce ali o Band Cidade em Santos, trabalho na Band em Santos, aí consigo uma vaga na Band em Campinas no jornalismo geral. O que é o geral? O que aparecer você faz. Num dia você está fazendo política, aí aparece um caso policial, você vai fazer um caso policial. Estou andando no Jardim Novo Campos Elíseos, em Campinas. Eu e um cinegrafista, o Pedro Sardelli, de repente, pá, pá, pá! Tiros. A gente esperou um pouquinho, e aí, a gente vai ou não vai? Vai ou não vai? Quando a gente foi, 2 PMs na porta da casa, e um cara tinha invadido essa casa. Ele tinha roubado uma lan house, que nem existe mais, entrou nessa casa, fez uma mulher e 3 crianças reféns. 72 horas de... 72, não? 72 horas mantendo essa mulher refém, alguns dias ali. Eu fui o primeiro repórter a chegar, primeiro repórter a entrar ao vivo, passei a 70... Queriam que eu fosse embora, Lucas, já deu seu horário. Eu falei, daqui eu não saio. Cheguei a passar uma noite inteira, ficar lá durante o dia, entrando para todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para TV, para Band de Campinas, para Band de São Paulo, para Band de Belo Horizonte, de Porto Alegre. E depois desse caso, abriu uma vaga. O Carlos Cavalcante, o grande repórter Carlos Cavalcante, do Aqui Agora, era uma estrela no Brasil, gente. O Aqui Agora renasce no SBT, ele vai para o SBT e o Datena fala, eu quero aquele moleque de Campinas. E assim, eu me tornei naquele momento, por escutar aqueles tiros e resolver ir lá cavucar, eu me torno um jornalista policial, cobrindo segurança pública. Sensacional. E aí, dali, você começou no jornalismo policial, quer dizer, vai lá para... Você foi para Band, ou não? Para o SBT, né? Na Band. O Carlos Cavalcante foi para o SBT e abriu a vaga no Brasil Urgente. E o Datena falou, quero aquele moleque. Aí eu venho para a Band em São Paulo, eu começo na Band em São Paulo no dia 22 de fevereiro. Tá, de que ano? Só pra gente... De 2008. Tá. No dia 22 de fevereiro de 2008, eu entro pela primeira vez no ar como repórter da Band em São Paulo, como repórter do Brasil Urgente. No dia 29 de março, a Isabela é jogada pelos pais do edifício London, na zona norte de São Paulo. Começa a cobertura de um caso a ser estudado, muito estudado ainda, da crônica policial, o caso de maior repercussão da crônica policial até hoje, superando Suzane von Richthofen, o caso da Rua Cuba, superando a Eloá Pimentel, que veio depois, todos os outros casos. Isabela Nardoni você cobriu? Foi um fenômeno. Cobri de ponta a ponta. O que você encontrou quando... Essa é uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou para um local do crime. O que eu encontrei lá? E aí eu te faço essa pergunta. Quando você foi para lá, o que você encontrou? Qual era o cenário que você se deparou lá? Olha, eu costumo dizer que palpite de jornalista em cena de crime é péssimo, porque a gente tem uma mania de avaliar o comportamento das pessoas. E eu, por exemplo, quando eu estou muito nervoso, eu dou risada. Então,
que jamais aconteça com a minha família, mas se eventualmente um dia acontecer algo com a minha família, vão me ver rindo e falar, cara, estranho, ele tem alguma coisa a ver com crime. Mas naquele dia que aquele crime aconteceu, eu olhava para o Alexandre Nardoni, eu falava, esse cara é muito estranho. Ele tinha uma atitude teatral. Ele, quando chorava, ele chorava de maneira muito forçada. Quando gritava, quando ele dizia que alguém tinha invadido a casa e ele apontava, era um negócio meio teatral. Mas poderia ser, por exemplo, alguém que perdeu a filha, cara. Como é que você vai medir a atitude de um cara que acabou de perder a filha? Ele tá vendo o corpo da filha ali, que caiu lá de cima. É difícil. Foi ele. Isso não tem a menor dúvida e toda essa investigação provou. Mas a gente ali ao redor, os primeiros repórteres que chegaram ali no local, a gente já tinha condenado ele antes da hora. O que é um erro, mesmo a gente tendo acertado. Mas ali a gente já estava condenando esse cara. E todo mundo comentou isso, assim, todo mundo falou, meu, tá esquisito, isso aqui não encaixa. Foi pro 9º DP, né, na época, né? Foi pro 9º DP, na época o Dr. Calixto era o titular. A doutora, oh meu Deus, esqueci o nome dela. Renata. Assistente, né? Renata era assistente, foi quem encabeçou ali o inquérito policial. E eu acho que eles sentiram isso também, né? Os policiais. Sentiram. Logo de cara. Havia uma resistência, porque a imprensa ela tem muita pressa. Principalmente num caso como esse. Para você ter uma ideia, no dia do depoimento de Ana Carolina Jatobá no 9º DP, foi um fenômeno aquilo. Eu nunca vi nada parecido. Nós contamos, talvez eu erre alguns números, mas se não for isso, é muito parecido. Mas nós tínhamos a Record com 13 equipes no local, a Globo com 11 equipes, a Band com 9 equipes, o SBT com 8 ou 9 equipes, a Rede TV também com uma pancada de equipes. Já deu quase 50. E nós alugamos 2 varandas e a gente ficou doido da vida porque a Record estava com muito mais varandas e melhor posicionadas do que as nossas varandas. Então, nós abordamos pessoas que moravam à frente do 9º DP para que nossas equipes pudessem ficar posicionadas com as câmeras no alto, para que pudesse mostrar ali a chegada da Ana Carolina, a chegada dos advogados e toda aquela situação. Mas as outras emissoras tinham muito mais. Helicópteros disputando o espaço no céu. Você sentiu que aquilo ali era um negócio... Quando você foi lá, você falou, meu... A hora que você ouviu o que era, você falou, isso aqui vai ser grande, isso aqui vai ser monumental. Assim, nós tínhamos a ideia que seria um caso de grande repercussão, mas não do tamanho que se tornou, porque não se tinha um parâmetro de um caso tão grande. O caso toma uma repercussão muito grande e cresce dessa maneira descomunal na segunda-feira. A morte foi no final de semana. Na segunda-feira, o Geraldo Luiz fazia o balanço geral na hora do almoço e ele faz uma entrevista exclusiva com o Alexandre Jatobá, que era o pai da Ana Carolina. Tá. Foi uma longa entrevista que bateu 21, 22 pontos. Passou a Globo, mas passou a Globo de longe, numa época que a Record começava. Hoje em dia, há alguns momentos que a Record consegue passar a Globo em audiência. Naquela época ainda era uma grande novidade. A Globo ainda dominava a audiência de maneira muito intensa e a Record passa, mas não foi aquela que passou um ponto e ficou 2 minutos na frente. Não. Passou muito e ficou muito tempo na frente. Aquela reportagem do Fantástico já tinha ido pro ar? Ou não? Aquela do casal? Não existia isso ainda? Isso vem bem depois. Tá. Então, para se ter uma ideia, chegamos a sair da emissora, isso em todas as emissoras. Eu falo da Band pontualmente porque eu estava lá dentro. Mas todas as equipes do Brasil Gente e do Jornal da Band, todas as equipes, talvez 20 e tantas equipes, pautadas para fazer caso Isabela. Isso se repetia em todas as redações, inclusive na Globo. Você
ia para qualquer canal, se falava em Isabela. Qualquer site se falava em Isabela, toda a home. Porque hoje você tem o caso de maior importância, você tem lá, e os outros casos. Não tinha outros casos. Era tudo caso Isabela. Nas rádios, nos jornais, o caso Isabela ocupava a primeira página dos grandes jornais praticamente todos os dias. E com elementos que você pode falar, olha, são notícias, são novidades na investigação, mas que não são notícia em nenhum outro caso. Olha, descobriu algum detalhezinho, tal pessoa vai prestar o depoimento ou tal pessoa prestou depoimento. Os depoimentos, eles se encadeiam em qualquer inquérito policial. Mas nesse caso especificamente, qualquer detalhe se tornava notícia e eu costumo dizer, olha, não, a imprensa é sensacionalista, a imprensa só fala sobre isso. A imprensa é escrava da opinião pública. Então, quem decide que vai pro ar não é o jornalista. Então, eu mudo de assunto. A audiência desaba e eles vão pro outro canal. Você precisa cobrir lá. Então, eu tenho que dar pro público o que o público quer. Quem sou eu para dizer para dona Maria, que está em casa, olha, você está errada, você não tem que ver caso Isabela, está vendo demais caso Isabela. Você vai ver um outro caso qualquer. Você vai ver uma reportagem sobre economia. Sendo que ela quer ver o caso Isabela. Então isso se prolongou por muito tempo, como se nunca viu, nem antes e nem depois. Sabe uma dúvida que eu tenho? Eu sempre quis perguntar isso pro pessoal da imprensa. E esse caso, eu acho que ele é muito, muito bacana por isso. Eu sinto que esse caso foi um caso em que você trabalhou muito a prova técnica. Pô, sim. Você chama os peritos, eles vêm aqui, eles contam que foi assim, que foi assar, que não sei o quê, e aí reconstituiu, e aí o sangue, e aí não sei o quê. Teve muita prova técnica. Isso também foi esmiuçado pela imprensa. Como que vocês faziam? Porque eu acho que tinha um certo trabalho de vocês positivo, que era pegar uma coisa técnica, uma coisa que é juridiquês, uma coisa que é criminolês e transformar numa linguagem que o público entendia. Né? Esse trabalho técnico aqui é assim, é assim, é assim que acontece. Porra, essa perícia é isso. Como que era lidar com isso e transformar isso numa linguagem que o cara assiste e entende? Eu entendi como é que... Esse é o grande trabalho do jornalista, é traduzir, seja lá o que for, para uma... Eu escutava isso do meu professor, ele falou, a minha mãe tem que entender. Ele dava o perfil da mãe dele, uma pessoa simples, que era semi-alfabetizada, e ele falava, minha mãe tem que entender. E o advogado da grande empresa, CEO da grande empresa, tem que entender também. Então, esse é o grande desafio do jornalista, é falar de uma maneira simples. A gente costuma dizer que em jornalismo ninguém vem a óbito. O cara morreu. O carro jamais vai colidir. O carro bateu. Então, a linguagem tem que ser muito simples. E esse é o trabalho. Agora, há um detalhe sobre as provas técnicas, que muitas vezes a imprensa peca. Eu já errei no passado e a gente vai ganhando experiência para não errar mais. Até vou dar um exemplo mais recente. Adalberto, encontrado no buraco no autódromo de Interlagos. Sai o laudo em que há presença de líquido seminal no órgão genital dele. De repente começa todo mundo manchetar que ele tinha líquido seminal, ele fez sexo antes de morrer. Só que eu já tinha essa experiência antes, eu falei, gente, não é. Aí o Joel ia falar, eu falei, não é, calma. Então, olha, tem isso, o Lucas tá... E eu liguei, o Joel me colocou no ar falando com o perito. Eu, tá, olha lá, o Lucas está falando com o perito. E na volta, eu digo, não significa isso. Uma morte com sofrimento, uma morte, por exemplo, por asfixia, que foi a morte dele, gera liberação de líquido seminal. E até pela quantidade, não é que poderia não significar necessariamente atividade sexual, mas naquele caso não significava, porque era uma quantidade pequena, típica de uma morte, tem um nome técnico correto, mas na nossa linguagem jornalística, uma morte com sofrimento, uma morte com angústia, gera liberação de líquido seminal. E todo mundo tinha manchetado que ele tinha feito sexo antes de morrer. Todo mundo teve que voltar atrás.
e corrigir o dado por falta de checagem. Então, isso a experiência dá pra gente. E por que na hora já me veio o start? Pum! Porque eu já tinha passado por isso em ocorrências anteriores. E aí o pessoal queria entrar no ar, olha, ele fez sexo, porque eu que tive acesso ao laudo. Perfeito. Eu falei, não, que não é isso. Aí, então o que é? Eu falei, eu vou consultar um perito, alguém que é especialista, para que ele traga a explicação, não sou eu que vou dar. Então, quem vai para o ar sou eu, ninguém poderia falar sobre o assunto, a secretaria não estava liberando, mas eu consultei quem sabia, então eu trago exatamente aquilo que é passado por alguém que entende do assunto. Isso é um problema bastante significativo na cobertura policial. Aliás, uma coisa que eu penso assim, e aí eu queria te perguntar isso, você acha que ficou mais veloz de quando você começou? Porque eu acho que isso é uma coisa, até pra gente. Ó, e aí como? Eu não terminei o BO, filho. Já quer a prisão. Você sente essa velocidade também no seu trabalho, de ter que produzir? Muito. Principalmente em casos de grande repercussão. Que aí, qualquer bobagem vira notícia. A viatura saiu da delegacia. No caso, Vitória. Essa moça que ficou desaparecida, o corpo foi encontrado aqui em Cajamar. Viatura saiu da delegacia. As viaturas saem da delegacia. Espera, o cara está indo intimar uma testemunha. Trabalho burocrático. Intimar uma testemunha. E aí ele chega, o cara é suspeito. Não. Pera. A polícia, no momento que ela... E você sabe disso melhor, a polícia vai conversar com todo mundo que está ao redor. Então, se o crime foi sexual, fatalmente vai ouvir todos os homens ao redor dela. Significa que alguém é suspeito? Só a partir do momento que há algum elemento que leve até ele. Então, foi encontrada morta dentro de casa. Quem que mora com essa pessoa? Mora o pai, e foi crime sexual. Mora o pai, mora o irmão, mora um tio frequenta, um vizinho também frequenta. Vamos ouvir todo mundo. Não significa que são suspeitos. Você não pode colocar a pecha de suspeito em ninguém. Isso... Na Bandeirantes, a gente tem um respaldo muito grande. Mas a Record está dando que está suspeito, a Globo está dando que é suspeito. Não é. Estou ao lado do delegado. Pode vir a ser. E há sempre uma preocupação, porque eu estou falando, não é. Eu estou ao lado do delegado, eu estou ao lado do investigador, estou conversando com fontes policiais. Não é. Mas no futuro pode vir a ser. Essa velocidade deixa seu trabalho mais difícil, assim, porque vou falar, de novo, até tocando investigação e tudo, eu falo, gente, é muita velocidade na gente, tudo tá online, você fez alguma coisa, já chegou no fórum, tudo tá no WhatsApp, ou seja, você não descansa mais, você não tem um minuto, porque você tá sempre lá ligado. Para você como jornalista, isso muito grande. Muitas vezes a gente recebe o vídeo antes de ter o caso. Aí pinga o vídeo. Aí de repente alguém dá aquele vídeo com aquela informação que você tem, mas que você não confirmou. Há uma tendência a, sei lá, a CNN deu ou a Globo deu. Então tá confirmado. Não. Na Band, e assim, as redações são assim, depende muito de quem tá lá, mas na Band nós temos um respaldo, não interessa quem deu. A gente dá quando a gente confirmar. Vai atrás da matéria. O Lucas confirmou com uma fonte. Eu não preciso dizer, olha, eu falei com tal pessoa, olha, eu confirmei, tá confirmado por mim. Aí eu mato no peito e é a minha credibilidade que tá em jogo. Mas a Band só dá depois de confirmado. Não interessa que todo mundo deu. A criminalidade mudou muito, você acha, nesse período? Assim, o que você... Fazer uma reflexão, assim, até criminológica. Se eu tivesse que te falar, Lucas, o que mudou, assim? Você acha que, nesses 20 anos, assim, o ar que a gente respira lá fora, quando você tá lá, cobrindo, vendo aquilo acontecer, o que mudou, cara? Faz uma reflexão de 20 anos, assim. O que você acha que... Olha, eu costumo dizer sempre, quando eu estou na apresentação, porque quando eu estou como repórter, eu estou ali no papel de noticiar. A gente tem uma liberdade de se colocar também, mas não estou ali para dar opinião. Quando eu estou como apresentador, eu tenho o papel de dar opinião. Eu costumo dizer
As pessoas gostam muito de ouvir, quase como uma série policial, o crime organizado, o grande crime. E é claro que, de certa forma, quando a gente vai aprofundar o tema, isso impacta na vida das pessoas como um todo. Hoje você vai ao posto de combustível abastecer seu carro, você está eventualmente fazendo negócio com crime organizado. Você vai fazer um investimento num fundo de investimento, você está fazendo negócio com crime organizado. Você vai comprar pão na padaria, eventualmente você está fazendo negócio com crime organizado. Então, sim, isso influi na vida das pessoas. Mas o que mexe diretamente com o nosso dia a dia é o moleque. Quando eu digo moleque, normalmente eles são jovens, não necessariamente menores de idade, com uma arma na cintura, caçando na rua. Porque, primeiro, olha, eu nunca fui assaltado em São Paulo. É loteria. Você pode ser a qualquer momento. Segundo, mesmo quando você não encontra esse cara, você é vítima dele. Porque eu não deixo o carro na rua, aqui na porta. Não pelo carro, porque o carro tem seguro, mas porque se eu desembarcar do carro, ficar caminhando na rua, eu posso ser vítima desse cara. Então, não faço isso. Eu tirei minha aliança. Se aquilo alterou sua rotina, você já está impactado. Exatamente. E hoje, a rotina do brasileiro, das grandes cidades, das médias cidades e, eventualmente, até das pequenas, a rotina do brasileiro está moldada em cima desse moleque com uma droga de uma arma na cintura, caçando para roubar. A sua rotina é se defender, é se preparar para ser vítima. Então, ou para não ser vítima. Se a gente parar para pensar, eu digo sempre, quem vem para São Paulo... acabamos de receber novos repórteres que vêm de outros lugares, estão chegando aqui em São Paulo, porque aqui é cabeça de rede da maioria das emissoras. Então, o sonho de quem trabalha em qualquer canto do país é chegar à cabeça de rede, aqui em São Paulo. E o cara que chega aqui fala, poxa, São Paulo é um monstro. São Paulo tem muito mais coisa legal do que coisa ruim. Tem muito mais coisa legal. São Paulo é rica em cultura, São Paulo é rica em gastronomia, São Paulo é rica em história. Mas essas coisas você tem que procurar. Você tem que ir atrás. Você tem que pesquisar onde estão os teatros, onde estão as baladas, onde estão os eventos culturais, os eventos gastronômicos, os restaurantes. O que ela tem de ruim se joga na sua frente. Trânsito e crime. Então, mesmo que o cara chegue aqui em São Paulo e não seja assaltado, ele tá andando na rua, fecha o vidro. Ó, não deixa o celular aí, cara. Pô, você também tá pedindo para ser roubado. Não fica parado na porta de casa. Pô, já parou aí, dá tchau e entra. Não fica aí do lado de fora. Pô, também foi roubado. Porque você estava vacilando na porta de casa, vacilando na porta do prédio. O cara vai fazer um churrasco no prédio, ele tem que dar a lista, cadastra, não sei o quê. E parar para pensar, não está errado, porque você pode ser vítima. Mas é algo que afeta diretamente. Isso não tinha... Isso vem... Não é algo que aconteceu de repente, é claro que não, mas vem aumentando de maneira gradativa. Inclusive... Era muito comum o ladrãozinho de rua estar com um revólver, no máximo um 38. Agora tá todo mundo de pistola. Quando não tá de fuzil, a gente já viu, já noticiou, cara de fuzil roubando, fazendo piratas do asfalto na rua aqui na Zona Sul de São Paulo. No Rio de Janeiro, então, um absurdo. Com a diferença que no Rio de Janeiro eles têm um domínio territorial. O que não acontece em São Paulo. Os caras mandam lá em Paraisópolis. Legal, mas eles não têm o domínio territorial como tem no Rio. Mas se você pegar hoje... Vamos pensar numa grande cidade. Eu tenho uma amiga que acaba de voltar de Amsterdã. Uma cidade lindíssima. Mas São Paulo também é linda. Amsterdã também tem problemas. Nova York também tem problemas. Também tem bairros degradados. E nós temos também, mas nós temos muitas belezas. Nova York também tem, Amsterdã também tem. O grande calcanhar de Aquiles da cidade de São Paulo e das grandes cidades brasileiras é o crime. É o medo de você circular na rua. Isso é um problema que eu não consigo enxergar uma solução a curto nem médio prazo. Talvez a longo prazo, porque é uma solução que ela é ampla. Ela é muito ampla. Ela envolve polícia? Até envolve polícia. Mas envolve uma série de outras coisas, que é a presença do poder público
como um todo, educação, enfim. Mas aí se você fala assim, não, vamos resolver a segurança pública com a educação. Tá, mas os caras estão na rua para te roubar agora. Você que está muito na rua, você vê isso virando uma questão, não, além de política eleitoral, mas assim, importante para o cidadão na rua, no todo dia? Assim? Eu acho inclusive que, falando em política eleitoral, eu acho que é o que vai decidir a eleição. Aliás, eu acho que nos últimos tempos, nos últimos anos, as últimas eleições vêm sendo definidas na segurança pública. O Jacó Goldberg veio aqui e falou no episódio deles. Eu acho que, e essa principalmente, o próprio governo de São Paulo, o Tarcísio, ele vem com a bandeira da segurança pública. O secretário, Guilherme Derrite, ele imagino, né? Ele não anunciou oficialmente, mas é dado como candidato certo. Só precisa definir se o Tarcísio vai para presidente e ele para governador, se ele vai para senador, o Tarcísio se renova aqui, mas a grande bandeira é a segurança pública. Os players, parece que são players de segurança. Agora com a operação no Rio, Cláudio Castro, segurança, não sei o que, o outro que é coronel, não sei o que, o outro que é delegado, né? A bancada da segurança pública, seja aqui na Assembleia Legislativa, seja nas Assembleias Legislativas do país inteiro, seja na Câmara, vem crescendo, porque é uma preocupação imediata da população. Até mais do que a educação, ela é muito importante, as pessoas enxergam como algo muito importante, mas a educação, a criança está na escola, a educação está uma porcaria, mas a criança está na escola. Aquilo para a população, de certa forma, está resolvido. Não mexe com a vida das pessoas. Meu filho está indo para a escola, tem lá comida para ele na hora do lanche. Então, a educação está resolvida. Então, o tema segurança pública, não, porque isso está mexendo todo dia. O cara vai pegar o ônibus. Eu não fui vítima. A vizinha aqui foi roubada. Não sei quem foi roubado. Enfiaram a arma na cara dela. Me disseram esses dias, eu deixei de usar aliança. Não, tem umas alianças baratinhas que você coloca. Uma óbvio, não tô nem. A minha é baratinha. O problema é o cara vir enfiar uma arma na minha cara para levar uma aliança baratinha. Eventualmente tomar um tiro por causa de uma aliança baratinha. O Marcelo Cleiton, que está aqui, ele é enorme. Que iria estar aqui, ele é enorme. Ele foi roubado, o cara chegou, pôs a arma na cara dele. Quando ele virou, ele levantou. Ele falou, eu vou tomar um tiro, porque o cara já esticou a arma, pegou, mudou a postura, porque viu que o Marcelo Cleiton era enorme. Eventualmente ele pode levar um tiro por ser grande, por ser perigoso para o bandido. Vocês trabalhando, como que é isso, cara? Porque vocês entram em lugares assim, na quebrada, vai lá, na reportagem, no fundão de não sei aonde e tal. Cara, como que é isso, entrar hoje nos lugares? Você tá muito na rua, Faz menos de um mês. Paraisópolis é um lugar que a gente está evitando entrar. A gente entrava bastante, mas por causa de reportagens minhas, inclusive, e dos colegas também, sobre o crime organizado, sobre a presença do crime organizado em Paraisópolis, nós não somos mais bem-vindos lá. Então, nas últimas manifestações que eles fizeram, manifestações uma ova, né? Os ataques que eles fizeram depois que criminosos foram mortos e tudo mais, eles atacaram as nossas equipes. Então, tivemos uma equipe com Rafael Batalha, que eles não queriam deixar sair, começaram a balançar o carro como se fosse virar e acabou saindo. Aí, a nossa moto, do Motolink, foi arrancada, foi roubada, jogada no chão, e tem os vídeos deles ateando fogo, pulando em cima da nossa moto. Então, em Paraisópolis, nós não entramos mais. Um bandido que invadiu uma casa em Paraisópolis, um daqueles que invadiram uma casa em Paraisópolis e houve uma perseguição, troca de tiros intensa ali na Hebe Camargo, esse bandido procurou atendimento na UBS do Real Parque, que é fora de Paraisópolis. Ela é ali perto da Decathlon, da Leroy Merlin, na Marginal. Eu estava com o carro não identificado, falou, vamos passar lá, vamos sentir o clima. Eu não conhecia, nunca tinha ido lá. Ia numa área fora da comunidade, se der, deu, se não der, a gente não para. Quando a gente embicou, é uma rua bem estreita, são predinhos, ali não é favela, não são barracos, são predinhos, e a UBS bem grandona aqui. A gente embicou na rua, a gente já olhou aqui do lado pela movimentação, o cinegrafista era o Fernando Rosa que estava comigo, falou, aqui é lojinha. Eu falei, já passa direto, nem para. E eu estava com o carro não identificado, não tinha nenhuma identificação. Eu falei,
a gente só vai embora e tá tudo certo. Aí já vem um cara saindo de dentro de um outro predinho ali, já vem ele andando, a gente vinha bem baixa velocidade, que é bem estreito, ele já vem andando assim, é ele mesmo, é o cara da Band. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele levanta o casaco, fecha até aqui, coloca o casaco aqui na frente do rosto e vai andando paralelamente com o motorista, a janela. O que você está fazendo aqui? E eu comecei a responder, não, a gente é aqui na UBS, mas a gente já está saindo, não é isso não, a gente veio na UBS errada. E ele falava em cima de mim, ele mal me escutou. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E sacou a arma, apontou na minha cara. Ele já tinha passado um pouquinho, porque o Fernando em momento nenhum ele parou o carro, ele vinha em baixa velocidade. Ele já tinha passado um pouquinho, ele aponta, eu olho para trás, assim, na janela de trás, da arma, assim, você vê o cano da arma apontado para você. Eu tive a impressão naquela hora que ele tinha apertado o gatilho e tinha falhado. O Fernando, que estava vendo pelo retrovisor, disse que não, que ele fazia assim com a arma, né? Fazia aquele movimento. E na hora, eu procurava, no meu carro, a alavanca para baixar o banco é do lado de cá. No carro da Band é do lado de cá. E eu ficava procurando a alavanca para baixar o banco e não encontrava. Eu fui me encolhendo no banco, fui me encolhendo. E o fato que a gente foi embora e ele apontando, fazendo menção de atirar, e a gente foi embora. Isso foi, eu acho que isso é bem recente. Em algumas ocasiões já mostraram a arma pra gente, ó, some daqui, sai daqui, faz parte, a gente não vai em lugar perigoso. Se a gente sentir que é perigoso, a gente não vai. Que nesse caso a gente, ali não deve ser, tá fora de Paraisópolis. Vamos até lá, só dar uma olhada, qualquer coisa a gente passa. Quando a gente viu o clima, a gente ia passar direto. Mas o cara bateu o olho dentro do carro, ele me conheceu e veio pra cima. Foi uma hora aperto, assim, que você já passou, assim? Eu acho que foi. Porque o cara foi muito na minha cara a arma. Eu olhava para aquilo e pensei, putz, o cara vai atirar. Eu ficava pensando, eu vou baixar esse banco porque ele vai atirar em outra parte do corpo. Não vai ser na minha cara. Se atirar na minha cara, eu morri. Puta, que coisa louca. E eu comecei a fazer conta de onde ele ia atirar. Onde ele ia machucar menos se atirar. Onde eu posso sobreviver? Cara, teve uma vez na greve da polícia no Espírito Santo também, que apontaram a arma pra gente, mas foi só aquela coisa, o cara veio de moto, levantou, some daqui, apontando pro alto, aquela coisa de, vai embora. Esse cara não, esse cara apontou na minha cara. E ele sabia quem era você, o cara da Band e tal. Ele veio. E depois eu peguei o celular para mandar mensagem para minha redação, para contar, até para avisar, era o delegado Fernando César, um baita de um delegado da Terceira Cerca. Foi meu titular. Ele foi com todas as equipes para lá depois, em busca desses Foi caras. meu titular no 78, um baita cara mesmo, ponta no polícia. Eu peguei o celular assim para tentar mandar mensagem, a mão tremia assim, eu não conseguia digitar. Eu baixava, respirava um pouquinho, aí ia conseguir escrever uma palavra, mas a mão tremia de um jeito que eu não conseguia digitar a mensagem para falar. Eu tive que mandar áudio porque eu não conseguia digitar. Simplesmente não conseguia digitar. Puta, adrenalina milhão, né? Cara, nem fala. E é um fenômeno essa sensação de pertencimento no crime organizado. Os caras pertencem a algo maior. Eles têm, uma vez que eles fazem parte daquilo, eles têm poder. Então, a gente está falando de um cenário de classe social mais baixa, que o cara não tem oportunidades na vida. E eu não estou falando aqui coitadismo nem nada disso. Não, eu entendi. Tá falando, é uma questão de status social. O cara ganha status. O cara é isso. O pobre, ou rico, o cara ganha status. O cara é bambambam. E isso... E eles têm a coragem de enfrentar o Estado, a imprensa e por aí vai. Essa história de, não, a imprensa ninguém ataca. Então, a gente tem colete à prova de balas para usar em determinadas situações que houver risco, mas quando a gente coloca o colete, quando a gente sente que não há risco, mas é melhor colocar, porque se tiver risco, a gente não vai. E eu tenho um respaldo muito grande da emissora para isso. Se há risco de fato, a gente não vai. A gente acompanha a operação policial. A gente acompanha a operação policial quando o terreno está tomado e a gente entra. Eu nunca vou entrar na linha de frente com os caras. O pessoal fala assim, nossa, você tem coragem. Não
Não tem. Quem tem coragem é o policial que está lá na frente com o colete de verdade, com a arma de verdade para enfrentar o bandido. Depois que ele tomou, aí a gente chega. E eu sempre faço questão de dizer isso. Porque senão dá a impressão que o repórter policial é um herói. Se tiver que haver um herói, o herói é o cara que está lá na linha de frente, que está enfrentando o bandido de verdade. Porque se tiver tiro, eu corro para fugir. Quem corre na direção da confusão. Essa é a ordem das coisas. O policial vai na direção do tiro e eu vou no sentido contrário. Você sabe que essa questão do status, até na criminologia os caras têm teorias que explicam um pouco do crime, dessa aderência a grupos criminosos. Porque é isso, como é que o CV traz, como é que você traz para suas fileiras? E um pouco é explicado por isso, por essa questão do status. Na universidade, eu fiz a Universidade Católica de Santos, a Unisantos. E o meu trabalho de conclusão de curso foi um livro, reportagem sobre trabalho infantil. E a gente fez a parte burocrática, assim, vamos dizer assim, e a gente resolveu contar algumas histórias. Então a gente pegou as piores formas de trabalho infantil. Então a gente pegou, no caso, na Baixada Santista, né? O menino que ficava de madrugada vendendo flor nos botecos, a menina que trocava sexo por dinheiro, e não era a prostituição tradicional, exploração, não, ela ia para o baile, ela queria beber e ela trocava sexo, favores sexuais por dinheiro. A gente contou essa história, algumas histórias, e a gente, vamos... Aviãozinho. Eu tinha um contato na Vila Gilda, ali no Dali Coutinho, em Santos, aquelas favelas em palafitas, né, sobre estacas, as casas sobre estacas. Eu fiz um contato lá com o centro comunitário. Falei, olha, consegue histórias assim, eu preciso de um menino que trabalhe para o tráfico, para entrevistar esse menino. É para um livro, não é para imprensa, tá bom. Aí eu cheguei lá no dia e tinha uma quadra lá, molecada jogando bola na quadra, umas 40 crianças na quadra. E eu cheguei, né, falando baixinho. Quem que é o menino que é o aviãozinho, né, que trabalha pro tráfico? Qualquer um. Pode pegar o que você quiser. Mas como assim? Todos. Todos. Aí era eu e a Tatiana Jorge, que era minha namorada na ocasião, uma grande jornalista lá de Santos. E a gente reuniu todo mundo, começou a bater papo com todo mundo de maneira geral, eles falando abertamente, e a gente acabou escolhendo 3 histórias, porque eram muito parecidas. Um menino de 9 anos, um menino de 13 anos e um de 17. Por que essas histórias eram parecidas? O menino de 9 anos, ele ficava bastante no centro comunitário, porque a mãe dele era prostituta, não aparecia em casa, e sumia, desaparecia às vezes por meses, o menino ficava lá, e ele não sabia quem era o pai. Estava preso, não, eu acho que é um cara que vem aqui, aquela coisa toda. O de 13 anos, filho de uma mãe também garota de programa, né, prostituta, também não sabia quem era o pai, também tinha uma ideia quem era o pai. E o terceiro, o mesmo cenário. Tinha uma ideia de quem era o pai e estava morto por causa do crime, e a mãe também vivia de sexo. E a gente imaginou, continuidade do outro. Pergunta para o menino, o sonho dele era ser jogador de futebol, de 9 anos. O de 13 anos não sabia exatamente o que queria ser. Não sei, pode ser isso, pode ser aquilo. O de 17 anos, qual é o seu sonho? O que você imagina para a sua vida? O bandido morre cedo, foi a resposta dele. O fim é na cadeia, o fim é no caixão. E não fui eu que disse para ele. Ele tinha a resposta pronta, bem no clichêzão mesmo. Bandido morre cedo, ou vai pro caixão ou vai pra cadeia. É isso. E o pequenininho, que entregava droga, já estava sendo zoado demais pelos outros, pelos amiguinhos, porque eles foram roubar na praia e ele teve dificuldade de segurar a arma. Deram a arma na mão dele, ele não conseguia segurar, e na hora a mulher não acreditou que fosse de verdade, achou que fosse de mentira, e eles estavam tirando sarro desse menino de 9 anos. E ele estava doido da vida porque ele é bandido. Eu sou bandido, pô. Não, você não conseguiu nem segurar a arma, tirando sarro. Como um menino que não consegue chutar a bola direito e tirar um sarro, porque ele é pequenininho. E era segurar a arma. Então a gente contou a história dessas 3 crianças no crime. E é justamente isso. É um cenário em que o crime é uma opção. É legal pra caramba.
Você troca tiros, você dá pinote em polícia, os vermes, né? Que eles costumam se referir muito dessa forma. Então, é a cultura do crime. A gente vem falando isso recentemente, isso está nas músicas, está no funk, eventualmente no samba. A cultura do crime, ela vai se enraizando de uma maneira tão forte em boa parte da nossa sociedade, principalmente nas periferias, isso se torna legal, inclusive fora dessa região, muito playboy, achando legal, porque tô aqui junto com essa galera, como se fosse uma forma de se inserir nessa realidade. A criminologia tem um nome para isso, Lucas. Ele falou, olha, o crime se torna uma narrativa cultural. É muito bom esse termo, né? Você tem alguns caras que falam isso, falam, olha, essa aderência do crime a essas pessoas e perpassa classe social, perpassa experiência, perpassa lugares, é uma narrativa. E aí é que eu acho que é o mais difícil de você mudar um cenário criminoso. Porque aquilo virou uma narrativa, virou algo que está introjetado no modo de existir do cara. Você enxerga isso todo dia, né? Com certeza. Em alguns momentos me perguntam, você não tem medo? Você faz reportagem, você mostra a cara do bandido, você mostra o bandido. Você não tem medo do cara vir atrás? Minha resposta é sempre não. No geral, porque eu respeito, pode ser o bandido que for. Alguns, principalmente, eu vou te falar que o bandidão mesmo, esse é mais fácil de você respeitar. O bandidão no crime organizado, o bandidão, é mais fácil até de você respeitar. É mais difícil quando é crime contra criança, o vagabundo que violentou a filha. É mais difícil, mas eu respeito todos. Respeito todos, não zoo ninguém. Sabe aquela história de repórter que vai lá... Esculachar o cara, esculachar o cara. Não faço. E o bandido, ele adora. Por incrível que pareça. Apareci na Band. Me conta isso, cara. Vou aparecer no Brasil Urgente. Tá ao vivo, ha, 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 ha. Os caras se divertem. É um componente de vaidade? O que você... Caramba, como é o nome do MC? Famoso pra caramba, MC Rian. Salvo engano, MC Rian. Um cara famosão, foi detido com uma Ferrari, que ele tinha alterado a cor da Ferrari. No final das contas, vendeu uma história inicial que ele tinha sido preso. Na realidade, tem alguma coisa errada aqui. Levaram lá para a Polícia Federal e ele foi liberado. E ele cantava uma música na época fazendo referência ao Datena, né? Xingando o Datena. Na hora que eu coloco o microfone nele, que ele olha assim... é o do Datena! Datena, eu falei que eu ia aparecer um dia. E no caso, eu não estou imputando nenhum crime nele, porque na realidade naquele momento não tinha. Mas eu estou querendo dizer que a reação da molecada é mais ou menos essa. Falei que eu ia aparecer no Datena e não sei o quê. E é o Joel! Ô, Joel! E manda recado pro Joel. A gente não usa mais agora, a gente evita dar voz para bandido. Colocar esse tipo de coisa, entrevista de bandido. Porque no fundo você pode estar criando uma narrativa. Exatamente. A gente evita. Então, até recentemente, eu estou preparando uma reportagem sobre o crime organizado e a ideia é ouvir bastante gente que possa propor soluções. Nisso, cara, os caras estão em todo lugar. Você não consegue... Eventualmente, a gente está nesse prédio aqui, a gente não sabe se a construtora desse prédio aqui foi financiada com dinheiro do tráfico internacional de drogas. Porque boa parte dos edifícios do Tatuapé... é prédio do PCC? Não, não é isso que a gente está falando. Mas os investidores que colocaram dinheiro, eventualmente estavam lavando dinheiro para o PCC. Isso está em várias investigações. Então você não consegue circular sem dinheiro do PCC, sem dinheiro do crime organizado. Então, de que forma que é possível solucionar essa questão? Dá para resolver essa questão e é isso que eu quero propor nessa série de reportagens. Porra, uma abordagem super interessante, completamente diferente. Ser propositiva, né? Exatamente. Então a gente quer, olha, o crime organizado é isso aqui, esse cenário que a gente vem mostrando.
Qual pode ser a solução? De que forma fazer? Fato é, tudo que foi feito até agora não funcionou. Os caras estão só crescendo. E se você continuar fazendo a mesma... É até clichê, né? Se você continua fazendo a mesma ação, você vai obter o mesmo resultado, que é negativo. Então, como resolver isso? Quais são as propostas? Sabemos, olha, temos que ter maior fiscalização das fronteiras, que é por onde entra a droga e por onde entra a arma. Só que a gente tem 7 mil quilômetros de fronteira. E aí, fronteira seca? E aí, como é que faz? Dá? É viável? Todo mundo fala, não é viável, mas as coisas inviáveis muitas vezes são feitas e se tornam viáveis. E aí, como seria? A ideia do Trump, vamos passar um muro na fronteira inteira, com o Paraguai, com Bolívia, no meio da Amazônia, é possível? Não sei, eu acredito que não, mas é preciso uma solução. O fato é que do jeito que está, não está funcionando. E os caras estão crescendo de uma maneira absurda. Então, o cenário no Rio de Janeiro, em que há domínio territorial, a gente está falando de um narco-estado. A gente sabe o que aconteceu na Colômbia na década de 80. Eu conversava com um aluno hoje, aliás, não é um aluno, um colega meu, ele está fazendo doutorado na Argentina, salvo engano, e ele quer escrever sobre crime organizado, o mestrado dele foi isso e tal. E aí eu tava fazendo uma reflexão com ele, até para ajudar ele nas ideias e tal. E uma coisa que eu tenho, assim, para mim, eu queria ouvir de vocês, se você percebe isso, é que essas organizações criminosas hoje, elas estão se infiltrando em mercados que eram lícitos e começando a criar práticas ilícitas dentro desse mercado. Então vai um exemplo, o combustível. É um mercado lícito, cara. Compra a nafta, monta o combustível, bota no caminhão, distribui, vai na bomba, não sei o que, lindo. O que esse cara faz? Ele compra a nafta, faz o combustível batizado, não paga imposto, o caminhão vem, não cumpre regra ambiental nenhuma, distribui sonegando, na bomba vai ter fraude, aí ele ameaça o cara do posto do lado para o cara fechar. Em toda a cadeia, algum ilícito ele cometeu para ter uma vantagem competitiva. Ele acaba tornando aquele mercado algo muito próximo do ilícito. Você encontrou esse cenário trabalhando e fazendo Tomás, eu faço reportagens sobre o crime organizado há bastante tempo. E a gente costumava se referir, e ainda há, ao PCC, por exemplo, como facção criminosa. Era aquela coisa que nasce dentro das cadeias. Era uma espécie de sindicato de presos. Buscar melhores condições nas cadeias. Então já começa aí. O Estado produz o PCC ao gerar um descontentamento dentro das cadeias, e descontentamento válido, porque era um depósito de gente lá dentro. Aí nasce um sindicato de presos. Até aí, se você pegar até a oração do PCC, a gente mostrou em primeira mão, não vou te lembrar o ano, a oração do PCC, um irmão protege outro irmão, e um por todos, todos por um, igualdade, liberdade. Cara, você olha aquilo e fala, pô, que legal. Que legal. Mas não é. O PCC, a gente chamava de facção. Em determinado momento, quando você começa a ter várias pequenas organizações se reunindo diante de um comando central dentro das cadeias, aí você tem a figura do cartel. Então porque as pessoas costumam imaginar o PCC como uma coisa única, mas não é. O GG do Mangue tinha o seu próprio negócio de tráfico de drogas, o André do Rap é um grande transportador de drogas, o Fuminho tem o seu negócio de drogas, o Cara Preta tem o seu negócio de drogas na Zona Leste, e todas essas pequenas organizações, essas quadrilhas, respondem por um controle central. Então nós temos um cartel de drogas. E em determinado momento do passado, numa entrevista com o Lincoln Gakia, ele me dizia o seguinte, olha, temos hoje um cenário de cartel em que... E eu perguntei, a gente pode estar falando de uma máfia? Na definição internacional de máfia, o que falta para o PCC se tornar, de fato, uma máfia é o know-how, é a expertise na lavagem de dinheiro. Tá? E aí você começa a ter o traficante, o cenário do traficante, o traficante dono da boca,
o traficante que movimenta cocaína, movimenta drogas, e você passa para um PCC paralelo. Porque o traficante dono da boca, ele não sabe mexer com dinheiro. Ele não sabe o que é uma fintech, ele não sabe o que é um fundo de investimento, ele não sabe como montar um posto de combustível e fazer esse posto de combustível dar lucro, mesmo que esteja de maneira irregular. E ele não tem nem acesso, muitas vezes, a esse tipo de... Aí você pega empresários, claro que são inescrupulosos, são empresários que já têm ou já cometem crimes com adulteração de combustível, fraude fiscal, são empresários do crime, que percebem que ali é uma forma muito boa de se ganhar dinheiro. E esses empresários, sim, sabem mexer com dinheiro. E aí, isso vai crescendo de uma forma absurda. Então, um traz outro, porque esse empresário, eventualmente, tem o contato com aquele que mexe. Foi assim com o Vinícius Gritzbach. O Vinícius Gritzbach foi um cara que aprendeu a mexer com nota fiscal. Basicamente, ele mexia com nota fiscal pra caramba. Então, o que você precisa para quê? Ó, eu preciso que apareça aí, esse apartamento vai valer 2,5 milhões. Tá, beleza. Na nota fiscal vai estar 2,5 milhões. E ali, ó, vou fazer uma negociação, vai sair tanto e eu preciso que esteja tanto na nota fiscal, na negociação. Fechou. Deixa comigo que eu faço. Opa, ó, o Vinícius ali, o Vini manda bem, ó, é com ele. E aí começa a trazer clientela para ele. Ele era corretor de imóveis inicialmente, né? E aí o cara começa a ganhar rios de dinheiro. Aí ele faz contato com um cara que mexe com criptomoedas para aplicar o dinheiro dele. Só que ele falou, opa, filão para ganhar dinheiro. Ele começa a pegar um cara, ó, não, tem um cara aqui para investir em criptomoeda, o dinheiro vai voar. Aí ele pega dinheiro daqui, põe aqui e ganha a comissão dele. Bom, ele não mexia com criptomoedas. Era esse outro cara. E assim, ele começa a intermediar e vai ganhando dinheiro. Mas aí você está mexendo com quem não sabe perder dinheiro. Ó, seu investimento não deu certo, seu investimento aí teve uma queda. Ô, caramba, quero meu dinheiro de volta agora. Eu quero meu dinheiro de volta agora. Então, o PCC das favelas, o PCC da boca, é um que está no passado. Continua existindo uma estrutura hierárquica que mantém tudo isso, que é mantida por ônibus. Todo mundo sabe de onde partem os ônibus para as famílias irem visitar. Todo mundo sabe. Isso era mantido pela Cebola. Faz alguns anos que a Cebola não é mais paga. A Cebola era uma mensalidade que os caras pagavam todo mês. E esse dinheiro agora sai do tráfico internacional de drogas, sai da lavagem de dinheiro, que banca busão para levar a família, que banca plano de saúde próprio dos caras, que banca advogado, que banca tudo isso pro cara. E não precisa nem cobrar mais mensalidade do associado. Não, tá ele já tem capacidade de fornecer isso pro cara. Isso continua existindo. Mas o PCC que está do lado de cá, desse empresariado, desses investidores que estão pegando esse dinheiro, e alguns deles... Eu conversei com o Vinícius no apartamento dele. Ele falou, cara, os caras vinham com dinheiro para mim e eu fazia o negócio. Me conta disso, me conta isso. Quando ele levou o disparo, lá na varanda do apartamento dele, um baita apartamento, cara. Eu fiquei impressionado. Eu entrei, o elevador chega dentro do apartamento, né? Que ele coloca digital, chega dentro do apartamento. Aquela sala assustadora. Dá para jogar bola na sala. Várias salas, né? Vários ambientes na mesma sala. Te diria que maior do que uma quadra de futebol society tradicional. Maior do que uma quadra de futebol society, com vários ambientes, um negócio muito louco, muito louco. E aí ele me leva para o escritório. É um baita de um corredor que você vai passando por vários ambientes diferentes até chegar no escritório. Passa por uma academia. Uma academia... Putz, pensa numa Smart Fit, para falar que todo mundo conhece. A gente chega no escritório. Um escritório pequenininho, do tamanho desse estúdio aqui. Pequenininho para aqueles padrões. E ele diz o seguinte, ele falou, cara, eu alterava a nota fiscal, os caras vinham, alterava a nota fiscal, não tenho nada a ver com crime organizado. Eu falei, ô Vinícius, cara, ninguém é bobo. Você sabe que os caras estão vindo com dinheiro, você sabe quem são os caras. Você dá um Google, você sabe quem é o Moody, quem é o Cebola, quem é o Cara Preta. O Japa. O nome deles está na imprensa, cara.
Você vai dizer que não sabia que era... a gente até sabe, mas a gente não pergunta. Falei, pô, Vinícius, acima de mim, cara. Eu não tô aqui para te julgar. Eu tô aqui para te entrevistar sobre o tiro na tua janela. Eu sou o último cara que quer problema com isso. Tenho família. Ele chorou no escritório. E é claro, eu fiquei esperando algumas coisas. Tomei muito cuidado, inclusive, com o que eu falava. Porque, eventualmente, você podia jogar uma conversa nele, do tipo, não, eu sei que você é inocente, qualquer coisa, para ganhar uma entrevista. Porque ele não gravou. Isso foi tudo, ele me deixou subir, a gente bateu o papo. Mas eu sabia que ele estava gravando. Ele gravava tudo que acontecia no ambiente dele, no nas ambiente coisas. lá. Tanto que algumas dessas imagens vieram a público. E ele chorou e tudo mais. Me mostrou vídeo de conversas com policiais e tudo mais. Cara, eu não quero saber disso. Eu quero saber da entrevista. Você sofreu Um atentado. um atentado. O que você colocar no papel para a polícia, aí eu faço reportagem. Porque ele estava querendo me usar, obviamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ele dizia isso, cara, eu altero nota fiscal. Eu não sei, eu não tenho que saber de onde vem o dinheiro. Se o dinheiro do cara é sujo, isso é problema do cara, não é meu. Eu falei, cara, pra cima de mim, não. E assim, se você pegar várias investigações diferentes, envolvendo vários esquemas de lavagem diferentes do PCC, aliás, era isso. aparecem várias. Era isso que eu queria te perguntar. Você acha que um pouco essa da Faria Lima, a postura dos caras é a mesma? Esse cara subiu aqui na Faria Lima, não quero saber de onde é, meu. É dinheiro, vem cá, eu vou investir. Eu não sou policial. Sentou você, sentou ele, e eles são meus clientes e acabou. Você acha que a postura é a mesma? Mas assim, isso é da boca para fora. Os caras sabem que estão fazendo negócio com crime. Os caras têm plena consciência, mas é essa conversa que vem. Tô fazendo de onde vem o dinheiro, não me interessa. Essa é a postura, assim, não tenha dúvida. E assim, não, embora de uma maneira muito geral a gente está falando de coisas diferentes, Faria Lima, o esquema dos postos, tudo se interliga, é um negócio impressionante. A gente está pegando... eu estou tentando montar lá na Band, a gente estava falando de inteligência artificial, pegar todas as operações policiais, relatórios de investigação, relatórios de Ministério Público, denúncia do Ministério Público, colocar tudo num banco de dados único. Nós temos um arquivo enorme disso, tudo num banco de dados único. Cara, quando você começa a ver isso, tudo se interliga, cara. É um negócio impressionante. Olha, a gente está falando do Vinícius, então a gente, nessa investigação aqui, a gente não está falando do Vinícius, mas a gente está falando do alemão dos postos Boxster. O alemão tem relação com o Vinícius, que tem relação com o pessoal da outra rede de postos, que ele tinha um helicóptero junto. E o cara que tinha um posto com ele, o Marco Antônio, tem uma indústria química em Ferraz de Vasconcelos. E essa indústria química forneceria produtos para adulteração numa outra rede de postos de combustível. Cara, tudo se interliga. Aí o Moody, que agora está preso pela suposta corrupção policial, no caso do Vinícius Gritzbach. O Moody aparece na investigação do 10º DP, lá da Penha, uma grande operação que envolve também postos de combustíveis, lavagem de dinheiro, compra de helicópteros, compra de carros. O Moody está lá. E o Moody no escritório com o Vinícius. Então o Vinícius não é réu naquela operação, mas ele está lá. As reuniões acontecem no prédio dele, que tem o Ademir. O Ademir que está preso supostamente por envolvimento nesse esquema de corrupção política. Cara, quando você vai pegando os nomes, você joga o nome na pesquisa de um cara que ele é réu especificamente numa operação, o cara aparece em todas. E assim vai. Com o Silvio Ferreira, o Cebola, com o Moody, com Ahmed Hassan, Malé, que está preso, e vários deles. Aliás, inteligência artificial, eu estava para te perguntar isso. Qual que é o impacto disso? Qual que é para você, assim, como que, não só no trabalho do jornalista, mas para isso, para a gente... Eu não sei usar ainda. A Band está dando um curso para a gente, para toda a empresa. Então, para o pessoal do comercial, tudo.
Então, eu assisti algumas aulas, eu entendi uma forma que eu acho que pode ser muito eficiente para ser aplicada. E eu estou tentando montar, que é montar esse banco de dados com todas as operações. Cara, o relatório do Ministério Público, a denúncia do Ministério Público, no caso do Vinícius Gritzbach, tem 1.375 páginas. Eu jamais vou ler aquilo tudo. Aí você tem outra com 600 páginas, outra com 800 páginas. Não é viável, principalmente numa dinâmica que eu tive acesso àquilo às 3 da tarde, eu tenho que estar no ar com a notícia às 4. Putz. E aí a gente vai aos poucos dando uma olhada, pensando uma notícia ao longo do tempo desses relatórios. Mas qual é a ideia? Montar um banco de dados eficiente com todo esse material e criar um agente de inteligência artificial que consiga fazer uma análise desses dados. Então não adianta só pesquisar André do Rap, André de Oliveira Macedo e onde ele aparece. Não. Eu preciso de um agente de inteligência artificial que consiga analisar esses dados, entender qual a participação do André do Rap, fazer uma análise mesmo. Olha, vamos falar sobre lavagem de dinheiro em fundos de investimento? Onde que isso aparece nesses relatórios? Aparece aqui, 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 aqui. De que forma que essa forma de agir, impostos de combustível, onde que isso aparece? Aparece aqui. Qual é a relação? É possível traçar uma relação entre o esquema de lavagem de dinheiro encontrado na investigação do 10º DP em alguma outra investigação policial? Investigação Além-Mar, que é uma das primeiras condenações do André do Rap, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, um envio de cocaína para a Europa, 100 e tantos quilos de cocaína, era um negócio pequeno, foi a primeira condenação dele relevante. Operação Além-Mar da Polícia Federal. 137 quilos, eu acho. Se não me engano, 2010, um negócio assim. É possível traçar esse paralelo? A inteligência artificial pode. Para isso, você tem que... A inteligência artificial, ela não funciona na primeira vez. Você tem que treiná-la, você tem que ir modificando até que ela faça aquilo que você quer, da maneira como você quer e possa executar. Então, dá muito trabalho para você montar esse ecossistema para que te dê o retorno esperado, para que faça automaticamente aquele trabalho que é feito diariamente. Então, a reportagem jamais vai ser feita pela inteligência artificial. A reportagem é do ser humano, é do repórter. Mas esse trabalho de pesquisa... Esse insight que pode te fornecer... É genial. E geralmente era o estagiário da pesquisa que fazia isso, né? Meses lá, cavocando. Vou falar uma coisa. Isso é um trabalho nosso, cara. É produtor e repórter. Ah, Nós boa. Um produtor, o Ricardo Andreoni, o Madureira, que ele está há muitos anos na estrada, ele é mais velho que eu, deve ter na faixa dos 50 anos, 40 e poucos para 50 anos. Ele conhece muito do assunto também, então a gente faz muita coisa em parceria. Então, normalmente eu falo, cara, acabei de receber um relatório aqui, 700 páginas, cara, tô dando uma... Eu bato o olho, ele bate o olho, a gente já conhece um pouquinho, então a gente já sabe onde procurar, o que exatamente a gente está procurando, isso facilita bastante. Então, você não vai ler as 700 páginas, você sabe que um monte de coisa ali é blá, blá, blá. Às vezes você pega aquele documento inteiro, primeiro tem um monte de página lá que é só petição de advogado e blá, blá, não serve para nada. Até a hora que vem o texto. Mas, putz, até bater o olho, até entender aquilo, é que a gente já conhece um pouquinho. Mas, a inteligência artificial faz isso com muito mais eficiência. Mas tem que treinar ela para que ela seja um especialista na área. Então, você tem que treinar como um delegado, para entender, ou como um produtor investigativo com formação em direito. Você pode dizer isso, o meu agente ele tem que ser um produtor investigativo de telejornal, que tenha formação em direito e tenha formação em sei lá o quê, para conseguir interpretar aquilo. Cara, é uma parada fabulosa. São possibilidades, mas que, eu repito, eu não consegui colocar em prática ainda. Você sabe o que eu fico pensando aqui para o futuro, assim? Se o crime não está fazendo isso também na atividade deles. Sim, eu fico pensando, será que os caras já não estão eles sentando lá e mexendo e tal, para pensar o que o crime pode fazer com essa migração do dinheiro físico para o dinheiro eletrônico?
Sim, e eu vou falar uma coisa. Talvez não o PCC da cadeia, mas o PCC da Faria Lima, o PCC da Paulista, o PCC de Alphaville, de Tamboré, esse PCC com absoluta certeza. A gente fala, eu sou um iniciante, esse negócio da Band, desse curso de inteligência artificial, começou faz um mês e pouco. Eu tive poucas experiências e a gente tem a tendência a testar a inteligência artificial. Então, você pega o Gemini ou o ChatGPT, você faz uma pergunta ali para ele. Não veio como eu quero. Você vai fazer do seu jeito. Ponto, acabou. Porque demanda tempo para que ele acerte o que você quer. E principalmente no meu caso, eu tenho pouquíssimo tempo, eu tenho que ir embora. Esses dias eu fiz no Dr. Rui, eu falei, vou fazer uma pesquisa profunda. Tem lá a pesquisa profunda. Então, tem o Google, que você vai lá e coloca lá, Rui Ferraz Fontes, você baixa lá tudo. E você pode fazer uma pesquisa mais profunda para entender tudo o que já se falou na imprensa até hoje do Rui Ferraz Fontes, porque é muito comum na imprensa, principalmente hoje com a quantidade de canais de notícias e tudo mais, você recebe uma informação hoje, opa, isso é novidade. Eu não dei ainda, não fiz ainda. Novidade, tem uma informação nova. Aí você vai lá e dá aquilo, nossa, tem uma informação nova. Pô, mas a Record deu isso faz uma semana. O UOL deu isso faz 2 semanas. E vice-versa. Às vezes, a minha chefe, olha, Lucas, o UOL tá dando isso. Aí você vai lá olhar, legal, isso a gente deu faz 2 semanas, 3 semanas. É comum. E faz parte do negócio. E até quando a gente tem um longo relatório de investigação, por exemplo, o caso Gritzbach, é um caso que ele dá audiência em qualquer momento. Qualquer coisa que você falar sobre esse caso, sobre isso dá audiência. Então, às vezes, a gente pega o relatório, vamos pensar uma informação aqui que a gente ainda não falou, são 1.000 e tantas páginas. Aí você vai lá, pesquisa, dá uma olhada, isso aqui pode ser interessante. Aí, de repente, você pesca, todo mundo tem esse relatório. Nós temos, a Globo tem, a Record tem, e está todo mundo fazendo a mesma coisa. De repente a gente pensa um negócio, novidade. Nossa, olha o que a Band está dando. Espetacular, aquilo gera uma repercussão, um monstro. Aí às vezes os colegas, cara, onde vocês arrumaram isso? Cara, no mesmo relatório que você tem aí. Aí o cara vai caçar, é verdade, tem isso aqui. E é muito comum isso acontecer em casos que envolve um relatório grande. Lava Jato, por exemplo. Você lembra da Vaza Jato? Durante meses o pessoal ficava soltando notícia da Vaza Jato. O próprio Intercept Brasil, né, que teve acesso, ficava soltando. Eles iam dando aos picados para as emissoras, e aquilo rendeu notícia ao longo de muito tempo. Porque era um arquivo muito grande, era gigante. E não tinha chat GPT naquela época ainda, né? Alguém vai pescando lá e, isso aqui dá notícia. Que nem agora, os celulares apreendidos no caso, na investigação do Rui Ferraz Fontes. Se eu não me engano, são 20 celulares com... posso me enganar, mas são terabytes de dados, muitos terabytes de dados. Aí você pensa assim, terabyte, quando a gente está falando de conversa de WhatsApp, é conversa por uma vida, cara. E a inteligência artificial pode ler? Até pode, mas o olhar do policial, entendendo uma troca de ideia ali, os caras falando sobre... Uma coisa cifrada. É o olhar do policial. Então o cara vai ficar lendo. Quanto tempo o cara vai ficar vendo essas conversas? Isso é um inferno. Se o cara não tiver uma ferramenta para dar um norte para ele... É claro que ele vai começar pelos dias que antecederam o crime. Aquela teia de correlações que ele já conhece. Tá. Ele vai começar por isso. Mas ele vai... Com certeza ele vai encontrar alguma coisa depois que ele falou, cara, não acredito que eu passei batido nisso. E, aliás, o padrão tem sido esse, né? Dispositivo eletrônico, vamos analisar. Eu acho que a investigação tem caminhado, né, para esse tipo de prova, né? Sim. Boa parte do que a gente... os presos da investigação do Rui Ferraz Fontes, é claro que você tem o trabalho investigação complementar, mas boa parte
prende um. Aí pega o celular, aí falou com tal cara que foi que deu, opa, prende esse. Aí pega o celular e o celular desse indica para aquele. E é muito fácil. Eu acho que essa combinação rua, tipo, rastro eletrônico é o futuro, né? Tem algumas coisas que a gente evita falar no ar. Eu evito. Eu não gosto de dar detalhe de investigação, principalmente no que diz respeito à prova técnica. Falou, quebrou o sigilo telefônico, localizou. Tá ótimo, não precisa falar de herb, como faz, triangulação, bababá, porque já tem um monte de bandido que não leva celular na hora do arrebento. O cara deixa o celular em casa. É fácil. A gente viu hoje um assalto, o cara estava cometendo assalto, monta no carro. Eles não tocaram no carro, no caminhãozinho, fizeram as vítimas passarem a carga para o outro caminhão. Na hora que o cara embarca, o cara tá de luva. Ele embarca no carro de luva. Aí eles vão aprendendo, se você divulgar como que acontece, exatamente. vai ficar então, ruim. Evita uma série de coisas, uma série de elementos para não dar. Por exemplo, o Celebrite. Obviamente, a secretaria, no momento que vem com uma tecnologia como essa, vamos divulgar. A gente tem uma tecnologia agora fera para conseguir. Então, o cara pode apagar as conversas lá que o Celebrite vai recuperar. Só que aí você conta isso pro bandido. O Datena fazia uma referência, não sou baú, não me conta que eu vou dar no ar. Nosso trabalho é dar notícia, até porque se não der, o meu concorrente vai dar. Mas isso podia ser mantido em sigilo pela polícia. E vários outros elementos de prova técnica. Os colegas, às vezes, a gente em geral, fica bravo, o delegado não tá falando nada, filho da mãe, não passa nada. Cara, às vezes é assim que tem que ser, tem que ser em silêncio. A imprensa atrapalha. A gente, se eu posso ter a informação que for, se o cara falar, cara, não dá isso, o cara vai dar fuga, eu seguro quanto tempo for. Às vezes a gente evita de levar para a redação, porque uma vez que caiu na redação, aí você não tem mais controle, não tem mais. Já era. Mas, no geral, se eu puder controlar, eu controlo para não... Você pensa nessa responsabilidade, né? Sim, porque o nosso trabalho ele só é válido se for para ajudar a sociedade, não necessariamente a polícia, que normalmente você está ajudando a polícia, você está ajudando a sociedade. Eventualmente, o trabalho também é cobrar a polícia. Porque da mesma maneira como a gente tem uma polícia batalhadora, uma polícia que está na rua, uma polícia que corre atrás, que fica sem dormir, que vira à noite e se mata, e tem pouco apoio, tem pouca estrutura, e o cara tira o dinheiro do bolso dele para colocar combustível na viatura, para comprar uma impressora. É que agora não precisa mais, mas para comprar uma impressora para a delegacia. A gente tem essa polícia. A gente tem também o polícia braço curto. É do jogo, cobrar e olhar. Exatamente. Então, a gente cobra também. Então, a gente está há muito tempo na estrada para saber quando a polícia fala, isso aqui você vai me atrapalhar. Porque o cara está com sangue no olho para pegar o vagabundo, ou porque o cara não está a fim de trabalhar. Olha, não estou aqui puxando o saco da polícia, não. Mas, assim, do cenário que eu vejo, na maioria das vezes... a gente lida com conheço muito policial, mas muito policial que está disposto, principalmente quando pega um caso de repercussão. Tem a história, um caso de repercussão, um caso tá. Eu não vou ficar como o policial que não rachei o caso. Isso é uma coisa que eu pensei quando eu te vi apresentando o Datena, apresentando o Brasil Gente. Passa essas coisas pela sua cabeça? Cara, o dia que você foi lá e você falou, hoje eu que tô aqui no Brasil Urgente. O Brasil Urgente tá na casa de cada pessoa. Talvez, eu acho que é o programa um dos de maior alcance da rede, assim. Isso vem na sua cabeça? Sucesso profissional, cara. É sucesso profissional. É sucesso profissional. Então, a gente tem que se dar conta de que você tá no principal programa policial, junto com Cidade Alerta, claro.
Você tem no SBT, eu não estou aqui, às vezes em audiência a gente ganha, às vezes em audiência a gente perde, mas em termos de tempo no ar, a gente está há 20 e tantos anos no ar, ininterruptamente. O Cidade Alerta nasce primeiro, mas o Cidade Alerta vai e volta em alguns momentos. O Brasil Urgente, ininterruptamente, é o programa policial que há mais tempo está no ar, que mantém a mesma cara, a mesma postura há mais tempo no ar. E eu não só estou lá, estou ali junto com os colegas repórteres, eu sou apresentador eventual, uma baita de uma responsabilidade. E sim, eu tenho essa... olha onde eu cheguei. Olha onde eu cheguei. Isso é legal pra caramba. Tenho respeito da polícia. E mesmo, eventualmente, a gente faz reportagens cobrando a polícia, revelando coisas ruins sobre a polícia, criticando a polícia, mas sempre com responsabilidade. Não é aquela, vamos criticar, vamos dar porrada, não é nada disso. Então a gente faz reportagem. Então eu tenho respeito da polícia, tenho respeito da sociedade, o carinho que a gente recebe na rua. A gente acerta, a gente erra, às vezes a gente dá um furo de reportagem, uma reportagem exclusiva, às vezes a gente toma um furo e a gente corre atrás. Mas mais importante que o furo é a responsabilidade. E o resultado do que a gente faz. Costumo dizer, e eu falo isso sempre que eu sou chamado para conversar com estudantes de jornalismo, normalmente bate-papo, às vezes palestra, mas normalmente bate-papo. Você sai da faculdade com um rei na barriga, você pensa assim, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer reportagens esplendorosas, maravilhosas, e eu vou mudar o mundo. E aí você descobre que não é bem assim, que a coisa não é tão fácil assim. E depois de um tempo, você descobre que a reportagem mais importante, ela muda assim o mundo, ela não é aquela que vai ganhar prêmio e, nossa, mas você vai mudar o mundo da Dona Maria, que ela tentava sair de casa e tinha um buraco na porta da casa dela, você foi lá, você fez a reportagem e a prefeitura foi lá e fechou o buraco na porta da casa dela. Você muda a vida da Irani, que é uma pessoa com quem eu falo bastante até hoje, que o filho dela foi assassinado pelo marido e a gente ficou insistentemente mostrando a cara dele na televisão até que ele foi denunciado e foi preso. A gente mudou a vida dela, ela perdeu o filho, infelizmente, mas o assassino do filho dela foi para a cadeia. Então a gente muda pequenos mundos, a gente tem participação nessa mudança de mundo de uma série de pessoas. Então quando você pensa no micro, aí você fala, eu estou cumprindo minha missão. Então nem sempre dá certo, às vezes a gente se sente enxugando gelo, às vezes a gente se pergunta para quê? Porque hoje a gente tem uma prioridade muito clara para fazer reportagem de casos em que o criminoso ou não foi encontrado, ou não foi descoberto, ou não foi preso, porque tem um sentido você fazer reportagem sobre aquilo. Os casos que estão encerrados, às vezes o caso acaba nele mesmo. O cara matou, se matou depois, ou matou e na hora foi preso, foi o cara. É preciso o registro, mas acabou. Não tem sentido, por mais que mais chame a atenção esse caso, não tem sentido você falar dele, porque ele acabou nele mesmo. Qual é o papel social? Qual é a função social na hora de mostrar um caso dele, se ele já está encerrado nele mesmo? Então, a gente tem sempre que pensar, o lead, o jornalismo é o quê, quando, onde, por quê, mas a gente tem uma outra perguntinha que a gente tem que fazer, que é o e daí? E daí? Qual que é a relevância disso para a sociedade? E é claro que, como eu falei no começo, a gente é escravo da audiência. E o pessoal fala isso às vezes de maneira negativa. Só faz isso por causa da audiência. Quem pauta o jornalismo é o público. Quando a gente respeita a audiência, a gente respeita o que as pessoas querem ver, o que as pessoas têm interesse em ver e o que é relevante para as pessoas. Quem sou eu? Olha, não, eu fiz uma faculdade de jornalismo, eu sei muito sobre as coisas, então eu vou dizer, isso você não tem que ver, você tem que assistir isso aqui.
Você não tem que ver o caso policial da esquina da sua casa. Você vai agora ver uma matéria sobre economia, sobre macroeconomia, porque isso sim é importante. Quem sou eu? O cara quer saber se ele está saindo de casa, se ele vai sofrer um crime na porta da casa dele. Ele quer saber se aquela ligação que ele recebe insistentemente todos os dias da central de segurança do banco, digite sua senha, se ele vai poder atender aquela ligação ou não. E eu tenho que prestar o serviço e dizer, olha, não atenda, não passe dados. E é o cara que decide. Não é a imprensa que decide, não é o jornalista que decide. Nós somos pautados pela audiência, embora digam isso de maneira extremamente pejorativa. Ah, não, eles só estão em busca de audiência. Você respeitar a audiência é você respeitar a opinião das pessoas, o poder de escolha das pessoas, de quem assiste a gente. Puta, sensacional. Eu ia fechar com isso, ia falar, Lucas, deixa um recado pro cara que tá querendo entrar nesse mundo. O que você pensa de futuro? Era isso que eu queria te perguntar por último, assim, pra gente fechar. Qual que é? Quando você olha pra frente, assim, cara, o que você vê? A televisão tá mudando, a imprensa tá mudando. A televisão aberta, como a gente conhece, eu falo televisão aberta, televisão fechada, a televisão, a programação televisiva que ela está passando lá, e você para o que você está fazendo para sentar no seu sofá e assistir. Há 15 anos atrás, que horas você chega em casa? Eu chego em casa na hora da novela, das 8. Que horas você almoça? Eu almoço na hora do Globo Esporte. Não era assim? Então você para a sua vida e você vai assistir. Que horas você chega em casa? Eu quero assistir o Neto. Eu vou para casa para assistir o Neto, assistir o Donos da Bola. Olha, não, eu chego em casa para ver o Brasil Gente. Eu quero ver o jornalismo policial. Nossa geração, cara. O meu filho de 26 anos já não assiste mais televisão. Não estou falando, assiste televisão. Ele não assiste mais televisão. Ele assiste conteúdo televisivo que está sob demanda. Então, ele pega o celular, ele vê lá os aplicativos, os sites. Opa, isso aqui é interessante. Coloca lá e ele assiste reportagem de televisão na hora que ele quer. Ele assiste o Donos da Bola, o programa do Neto, sobre esporte, que ele adora esporte, mas ele não para na hora do Donos da Bola para assistir o Donos da Bola. Ele pega depois e ele assiste o que ele quer. E nem o programa inteiro, porque tem os cortes e ele assiste... Ele assiste o que ele quiser. Os meus filhos menores, de 9 e 11 anos, eles não sabem como funciona a televisão. O que eu quero dizer com isso? Eu mudei e não deu tempo de instalar a internet em casa. E o que acontece? Vamos colocar de manhã, eles assistiam televisão, pum, coloca lá a televisão. Hoje em dia as televisões não têm mais programação infantil de manhã. Quem tinha era cultura. Coloquei lá na cultura no programa de televisão. Quando entrou o intervalo comercial, eles tentaram passar o comercial. Então não era que, olha, eu não gosto da TV aberta porque tem intervalo. Eles não sabiam como funcionava, o que era aquele troço que eles não conseguiam passar. É como uma vitrola, né? Não, depois uma vitrola como não sabe assim eu não posso passar? Você tá louco? Então as novas gerações não vão consumir televisão como nós consumimos. A última geração aí, com uns 30 e poucos anos, talvez. Não vão consumir. A televisão vai acabar, então. O telejornalismo vai acabar. Não. Mas a forma de consumir é diferente. O público de televisão hoje é um público envelhecido, que ainda é muito importante para a publicidade. Porque olha, você quer dar audiência. Por que você dá audiência? Porque a audiência gera o interesse do anunciante. E o anunciante é quem banca o nosso salário, todo o funcionamento da televisão. Só que você tem hoje essa verba pulverizada nas mídias sociais. Recentemente teve uma Copa Imprensa, estou falando de 2019, foi a última Copa Imprensa, vai ter agora de novo. E eu conheci o cara da Adidas, liguei no cara da Adidas, arruma uma camisa aí para os times aí, para dar a Copa Imprensa, nas televisões.
Falou, cara, não tem mais verba nenhuma para televisão. E ele acabou bancando ali das TVs só, não bancou dos portais, dos jornais e das rádios. Porque basicamente é o seguinte, ele anuncia no jornal da Band, no Brasil Urgente. Ele está falando com milhões de pessoas. Mas ele está falando com você. Você corre? Não. Você compra tênis de corrida? Não. Se não corro, não compro. Então ele está falando com milhões de pessoas, mas quantos corredores que assistem e correm? Milhares. De repente, ele anuncia no canal do o Na Montanha Podcast, que é de um amigo meu, e que ele fala especificamente com corredores de montanha, com pessoas que vivem coisa. Então, ele tem lá uma audiência de, sei lá, de 10 mil. De 10 mil clientes em potencial. 9.500 compram o tênis. Exatamente. Então, e é muito mais barato. No jornal, eu não tenho ideia de valores, tá? Então, mas assim, sabemos lá, 1 milhão, que deve ser mais barato. Um minuto no Jornal da Band. E ali ele paga 5 mil, talvez? Talvez nem tanto. Talvez com 500 conto ele vai anunciar no podcast de lá. E ele consegue anunciar em todos os podcasts, todos os canais de corrida, todos os canais que fazem review. Você só manda um tênis pro influenciador, ele usa o tênis, ele faz um review do tênis, ele pega o tênis na mão, olha, esse tênis é legal, não, então não gostei assim, assado, por causa disso, esse tênis é melhor que esse. Você só manda o tênis pro cara, você não tem custo nenhum. E você está falando diretamente com o público. Eu quero comprar um tênis, o que eu faço? Eu jogo lá tênis tal, review. Tem o review do tênis. Alguém falando sobre o tênis. E o cara não gastou um tostão. E ele está falando diretamente com quem quer comprar um tênis naquele momento. E isso é um modo de produzir cultura também. Porque amanhã, olhando para a criminologia, o que é crime, o que deixa de ser crime, como os crimes acontecem, qual é a opinião que o cara tem sobre isso, está sendo formado nesse nicho aí. Por exemplo, hoje você tem muitas pessoas que consomem reportagem policial num outro formato. Eu dou entrevista na série documental Elise, a história de um crime, agora me faz, da Elise Matsunaga. Tá. E eu dei entrevista lá. E as pessoas consomem isso de uma maneira... e é uma reportagem policial. É uma reportagem policial mais longa, mais bem elaborada, mas é uma reportagem policial. Agora saiu do Maníaco do Parque. Então tem uma baita de uma análise psicológica, tem lá a série documental e tem a dramatização, né, do Maníaco do Parque. Você tem a série dos Irmãos Cravinhos, da Suzane von Richthofen, que tem o ponto de vista do sensacional. Cravinhos e o ponto de vista da Suzane. Pô, criminologia pura aquilo lá. E é não deixa de ser, nesse caso ali, a dramatização, mas é um levantamento jornalístico. Então, é jornalismo policial sendo consumido de uma maneira diferente. Nesse caso, como uma dramatização, uma série documental. Pô, o podcast do menino lá do Paraná, a história... Caso Evandro. É sensacional. É sensacional. O podcast do jornalista, odeio quando eu não consigo dar o crédito, o jornalista fez a história de maneira fabulosa, bombou nas redes sociais de uma maneira absurda, e a Globo foi lá, o Globoplay, e fez uma série documental baseada no podcast desse jornalista, que agora me foge aí. Ele está dando uma pesquisa... Do Caso Evandro? Caso Evandro. É fabuloso. Tem vários. Tem, por exemplo, o Chico... Vira voltas, assim. O Chico Felitti, que fez da casa abandonada. Sim, lá da casa... abandonada. E aí eu fui lá na porta da casa... Mizanzuki, isso aí. E aí Ivan Mizanzuki. E eu fui lá para a porta da casa abandonada fazer reportagem naquela época, que foi por causa do podcast que acabou ganhando essa repercussão toda. E a gente ficou lá na porta, fiz uma live lá na porta. Bombou de uma maneira absurda. Total 100%. Tão simples, todo 100% narrativa. Né? Criou uma narrativa ali, numa casa que estava lá. Sensacional. E é difícil saber por que as coisas acontecem de maneira tão... Tem um corte nosso do podcast do humorista.
o Diego Menassi. Está com quase 3 milhões de visualizações. E aí você começa a analisar por que aquele corte viralizou. Por que esse... Eu tenho outros muito mais legais, seja de humor, seja de segurança pública. Mas por que esse... Ele foi acusado de... começaram a brincar com ele. O Naldo, de uma história que ele estava mentindo. Ele conta uma história, o cara colocou a arma na mesa. Se você pegar a arma primeiro que eu te pago. E a galera começou a pesar. E ele entrou lá e ele começou a discutir com os caras que... Mas você está me acusando de mentir? E a galera começou a pesar. Rolou um debate nos comentários. E aquilo vai entregando. Aí quem entra hoje na postagem vai direto para os comentários. E aquilo... 3 milhões de visualizações. Que não necessariamente por causa da história que está sendo contada ali. Mas por causa do formato e da repercussão que teve. Teve alguns cortes da Ivana Davi. Eu sou sensacional. Pô, eu quero trazer ela aqui, cara. Cara, ela é uma profunda conhecedora da quero trazer ela do aqui. crime organizado. E eu tenho vários cortes dela. Foi um dos primeiros, né? Eu vi. De 200, 300 mil, 300 mil visualizações. E tem alguns que funcionaram muito bem. E a galera nos comentários debatendo sobre aparência, sobre a modo de falar. Isso é comum nos cortes. Você fala assim, cara, não é possível. Você tem um baita de um conteúdo extremamente interessante. E quando você vai fazer uma análise, não necessariamente... foi aquilo que fez virar. Exatamente. A gente teve um influenciador, um cara que visita túmulos de famosos. E ele descobriu que quando ele bebe água no cemitério, a galera vem rasgando ele, os haters, rasgando ele, que ele não tem que beber água no cemitério porque é contaminada. Todo post, ele bebe água no cemitério. O negócio estoura aí. Exatamente, porque hater é ótimo. Sensacional. E aí, fala pra quem tá assistindo como que chama o seu podcast. O Pá Daqui, Pá de Lá podcast. Eu apresento junto com o Marcelo Clayton. Nós falamos sobre vários temas. Segurança pública é um deles, mas a gente fala também... Eu sou corredor de montanha, então falo também sobre o esporte, sobre o trail. A gente tem conteúdos dos mais variados. Tem de música sertaneja, churrasco. O Marcelo Clayton, ele é assador, então a gente fala bastante sobre churrasco. Foi o primeiro que eu assisti. Foi. Putz, tem de tudo, cara. Pô, tem um que apareceu lá de repente, investigação conjugal, cara. Eu nem sabia que isso existia. Na verdade, sabia, mas é um negócio meio distante. O VAR do Amor, eu achei o nome sensacional. Uma entrevista extremamente interessante. Então, o que tem de interessante? Pô, tem o Tomasi falando sobre criminologia, cara. Tem fantasma no DHT, ele contou pra gente. Legal. E tem muita coisa legal, vale a pena. Pá Daqui, que escreve de qualquer jeito, cai lá. Mas é Pá Daqui com KI, Pá de Lá, DILA podcast. Porra. E tamo lá. Lucas, obrigado. Foi um prazer imenso ter aqui você. De verdade, muito esclarecedor, muito bacana. Foi demais, cara. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Eu que agradeço o convite. A gente veio contar a história, falar um pouquinho sobre a carreira. E é sempre gostoso, cara. É sempre legal poder falar um pouquinho desse nosso trabalho. A gente brinca assim, contar um pouquinho de mentira. Mas os haters vão lá comentar, viralizar, né? Que legal. E eu tenho uma memória péssima, então ele me ajudou ali fazendo umas pesquisas. O Rafa me salva também. Rafa, sensacional, porque a gente às vezes vai falar qual foi o ano, qual é o nome, e a memória atrai a gente. E aí vem hater também. Não foi nesse ano, foi no ano tal, não foi esse cara, foi o cara tal.
mas é gostoso demais. Pô, obrigado pelo Legal, convite. imagina, eu que agradeço. Só para você que está assistindo, várias teorias criminológicas que eu tratei aqui, eu tô tratando na série que a gente está jogando, acho que já foram uns 4 pro ar, que são os grandes pensadores da criminologia. Então, para quem está assistindo, vai lá na listinha de podcast que toda segunda-feira a gente tem um episódio de um grande pensador e essas teorias aqui, você vai vê-las lá no formato criminológico. Beleza? Grande abraço, obrigado pela sua audiência.